Olá, amigos, a paz do Senhor. Hoje vamos falar da primeira pesca maravilhosa. E o texto base é o livro de Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. E diz o seguinte: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te no mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com eles estavam, por causa da pesca de peixes que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. No 11, e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Essa passagem é muito bonita, nos ensina muito e nos dá uma visão muito interessante para que nós apliquemos na nossa vida tais ensinamentos. Jesus, ele estava junto com a multidão e ele estava pregando a palavra de Deus junto ao lago de Genezaré. O lago de Genezaré também é conhecido como Mar da Galileia ou de Tiberíades. E lá Jesus estava no meio da multidão e todos muito interessados na palavra de Deus, porque a fama de Jesus, embora estivesse no princípio do seu ministério, mas ela já tinha corrido, já tinha muita gente sabendo que aquele homem era uma pessoa especial, alguém diferente que operava milagres, e muitos estavam ali interessados na palavra, outros somente nos milagres. É como hoje, muitos procuram a Deus esperando algum milagre. Então é um relacionamento arriscado, porque se a pessoa não recebe o que quer, fatalmente ela se afastará do Senhor. Mas aqueles que buscam pela palavra, essa palavra, ela frutifica e os seus frutos são maravilhosos na vida daquele que crê. Infelizmente, muitas igrejas hoje não pregam a palavra de Deus da maneira correta, de acordo com os evangelhos. Há uma distorção e muitas vezes essa palavra é adaptada ao querer humano, às necessidades humanas e não de acordo com o que Deus quer falar para todas as pessoas em todos os tempos. E muitos usam da palavra de Deus por motivos escusos, para enriquecer. Então, esse evangelho paralelo não é um evangelho que frutifica, porque ele não está calcado no poder de Deus, na misericórdia de Deus, na luz que o Senhor clareia a nossa vida. E os pescadores naquela noite, eles não pescaram nada. E nós estamos falando de pescadores profissionais. Não era uma pesca esportiva, não era uma pesca de lazer, tanto que eles foram para aquele lugar à noite, eles enfrentando todos os problemas noturnos. Aí são ventos fortes, e também a escuridão. Não é fácil, pode facilitar para pegar os peixes, mas é muito mais sacrificado pescar à noite. E como eles eram
experientes, eles devem ter tentado de tudo, devem ter lançado a rede várias vezes, de um lado, de outro, e havia propósito naquela pescaria frustrada. E nós vamos continuar a falar sobre essa frustração. Em nossa vida, muitas vezes, temos clamado, temos pedido ao Senhor que mude algumas situações da nossa vida, que faça as pessoas que convivem conosco a reconhecer certas coisas, para que nós possamos ter uma convivência melhor, e até nós mesmos, para que nós possamos ser pessoas mais entendedoras da essência humana, não sejamos tão ignorantes no relacionar com outras pessoas, e muitas vezes nós teimamos em tantos defeitos, com tanta dificuldade para a gente conseguir uma mudança, mas aí nós continuamos orando, pedindo a Deus que nos transforme através do seu Espírito Santo, para que transforme as pessoas que também estão conosco, porque quando uma pessoa se transforma, quando ela se aperfeiçoa no Espírito, todas as pessoas em volta são beneficiadas, e aquela pessoa passa a dar um testemunho positivo de vida. Então nós temos que insistir, mesmo achando que muitos defeitos nossos estão arraigados, que estão muito repetitivos em nossa vida, nós temos que pedir ao Senhor que ilumine o nosso coração, a nossa mente, que continue trabalhando em nosso ser, em nosso viver. Mas aqueles pescadores estavam cansados, eles tinham tentado de tudo, tinham usado todas as técnicas possíveis e não haviam pescado nada. Eu imagino como deviam estar frustrados e chateados, porque apenas conseguiram sujar as redes, mas eles não iriam negociar com os compradores, porque nada teriam que oferecer. E para um pescador profissional, foi uma perda, aquela noite foi uma perda, porque foi apenas um prejuízo, porque trabalharam em vão. Mas o Senhor fala para Simão para ele ir para o mar alto e lançar as redes lá. Ele deve ter estranhado, que ele pensou, mas ele é carpinteiro? Nós somos pescadores profissionais, nós não sabemos o que ele pensou no momento, mas ele obedeceu. Às vezes nós levamos a vida no automático, fazemos as coisas tão automaticamente e muitas vezes a nossa vida até vai dando certo, mas quando acontece alguma coisa que sai da nossa rotina, muitas vezes nós não estamos preparados, porque a frustração, ela ensina também, inclusive a valorizar quando as coisas dão certo. E muitas vezes também nós estamos vivendo na superficialidade espiritual, nós estamos valorizando o que não é essencial, e às vezes nós temos que nos jogar nesse mar mais profundo do conhecimento de Deus, talvez até do autoconhecimento, porque quando vivemos no automático, não paramos para refletir nas nossas atitudes, sobre o que pensamos, sobre como estamos vivendo. Então é preciso, às vezes, aprofundar. E foi isso que Jesus disse para Simão Pedro, e Simão obedeceu, e nós sabemos pela palavra de Deus que obedecer é melhor do que sacrificar. Existem os mandamentos do Senhor, não apenas os 10 mandamentos, mas são tantos mandamentos da palavra de Deus, que se nós obedecermos, se vivermos de acordo com essa palavra, a nossa vida vai de vento em popa, o mar vai estar sereno, nós teremos tranquilidade na hora de decidir, porque o Espírito Santo nos ilumina. E quando vier a frustração, quando as coisas não derem certo, quando atravessarmos por tempestade, quando o nosso barco estiver à deriva, estando com Deus, estando com o Senhor no nosso barco, nós teremos confiança, nós teremos segurança, porque o Senhor está conosco. Quando eles puxaram as redes,
A quantidade de peixes era enorme, era muito peixe. Inclusive tiveram que pedir ajuda para as pessoas que estavam no barcos próximos, porque a bênção de Deus é sem medida. A bênção de Deus, ela é grande demais, é muito mais do que nós pedimos, do que nós imaginamos, do que nós pensamos. Então, nós temos que viver com o Senhor, na leitura da sua palavra, e praticando a sua palavra, pedindo ao Espírito Santo que nos sustente, que nos dê força, e quando pecarmos, que possamos voltar para o Mestre, pedimos perdão, reconhecer que erramos, para que o Senhor nos dê uma nova direção, assim como naquele barco houve uma nova direção, eles foram para outro lugar, talvez um lugar até que eles tivessem passado por ele, mas quando o Senhor está no barco, o que não existe passa a existir. Aqueles peixes obedeceram a um comando, porque o Senhor, Ele domina sobre tudo, sobre a natureza, sobre todo o universo, e aqueles peixes estavam ali, esperando a rede, para lotar aquelas redes, para abençoar não só aqueles que estavam no barco, mas aqueles que estavam próximos, porque quando o Senhor abençoa seus filhos, Ele não abençoa somente eles, mas os que estão próximos, os que dependem deles. O Senhor, Ele é um Pai maravilhoso e Ele cuida de nós e Ele cuida da maneira certa, às vezes até nos permite passar por dificuldades, por tempestades, aparentemente invencíveis, mas com o Senhor não há nada que não possamos vencer, porque o Senhor, Ele vai na frente, Ele abre os caminhos, Ele acalma a tempestade dos problemas e das dificuldades. Quando a gente aproxima do Senhor, nós temos outras atitudes, nós temos mais confiança, nós podemos lançar nossa rede, porque o Senhor é que cuida dela, é o Senhor que vai encher de peixes grandes, não no sentido material, mas Ele vai cuidar de nossa mente e coração, para que a palavra brote, para que a palavra ela floresça, e para que nós possamos ser bênçãos na vida de outras pessoas, para que nós possamos falar da palavra com propriedade, porque nós experimentamos a graça de Deus em nossa vida, o milagre do Senhor. Naquele tempo, os milagres aconteciam em profusão, não como agora. É lógico que ainda acontecem milagres, mas naquele tempo o objetivo era fazer com que as pessoas que buscavam algo concreto, que ainda não conheciam Jesus de verdade, porque hoje nós temos a palavra de Deus, nós conhecemos toda a história pela Bíblia, nós sabemos quem é Jesus, mas naquele tempo não, eles estavam começando a conviver com Ele, a ver milagres, então era fundamental que aqueles milagres imensos, aqueles milagres acontecessem para que aquelas pessoas crescem, mas nós temos a palavra e nós cremos, não porque vemos, mas porque sentimos no coração que o Senhor é presente, que o Senhor está conosco, que Ele é o Senhor de nossa vida e que Ele reina sobre tudo e sobre todos. Quem se aproxima do Senhor, que abre o coração ao Senhor, nunca mais será a mesma pessoa, porque o Espírito Santo de Deus nos transforma, Ele sempre nos transforma para melhor. Muitas coisas que achávamos normais, passamos a não fazer porque sabemos que é pecado e o pecado nos afasta do Senhor. Nós temos exemplo disso de Ezequiel, quando ele se aproximou do Senhor, ele caiu por terra. Abraão, quando ele sentiu a presença do Senhor, ele reconheceu que era pó e cinza. Isaías também, ele sentiu um mal-estar muito grande, porque ele se reconheceu um homem impuro, que tinha lábios impuros. Assim também, quando estamos muito seguros, achando que o céu é nosso, que nós já estamos muito perto de Deus, muitas vezes é porque nós estamos nos afastando, porque, ao contrário, quanto mais nos aproximamos do Senhor, quanto mais nos achegamos a Ele, quanto mais convivemos com Ele em santa intimidade, nós reconhecemos que somos pecadores,
que precisamos nos aperfeiçoar no Senhor e que não somos dignos, que nós seremos salvos pela graça, não por merecimento, porque não há um justo sequer, apenas somos justificados pelo Senhor, pela sua morte vicária, aquela morte terrível, aquela morte bastante desonrosa, que só acontecia com os piores ladrões, com os piores bandidos, mas ele passou por essa humilhação para que nós fôssemos salvos, para que nós pudéssemos nos aproximar do Senhor, porque ele é o nosso intermediário, é o nosso único intermediário que nos leva ao trono do Senhor, porque não somos dignos disso. Então, o convite que foi feito a Simão continua hoje, porque a palavra de Deus não muda e o Senhor quer que continuemos essa obra de pregação, de levar a palavra aos que não conhecem, de falar do Senhor, das suas maravilhas, da sua bondade, da misericórdia de Deus na vida daqueles que creem e que buscam ao Senhor. Que o Senhor continue abençoando nossa vida, que continuemos a buscá-lo de todo o coração, com a fé que o Senhor deu a cada um de nós, na medida que Ele aprove. Que o Senhor nos abençoe, perdoe os nossos pecados. Amém. Que assim seja. Amém e amém. Se você gostou, dê um joinha, compartilhe com seus amigos. Se não inscreveu, inscreva-se neste canal. Fiquem na paz do Senhor. Até o próximo vídeo.